Bom dia. Vamos estudar um pouco mais sobre patrística, perdão, hermenêutica. Dentro da hermenêutica, nós vamos ver que existiram, nesse começo da igreja cristã, alguns pais, que alguns chamam de patrística, estudo dos pais da igreja, ou patrologia, estudo das suas doutrinas, dos seus ensinamentos. Dentro dessas interpretações desses pais da igreja, que, vamos dizer assim, canonizaram o Novo Testamento. Eles são responsáveis por reconhecer os livros não apócrifos e os livros canônicos. Então, dentro desses pais, existiram os pais apostólicos. A interpretação deles é seguir exatamente aquilo que os apóstolos falaram. Alguns, na maioria deles, na verdade, a maioria conheceu os apóstolos, alguns apóstolos. Então, esses pais apostólicos, eles dão continuidade à interpretação dos apóstolos, às palavras dos apóstolos do primeiro século. Então, é o final, geralmente, segundo século, e eles se dividem em pais apologistas, pais polemistas e pais históricos. Essa divisão nem sempre é exata, mas os apologistas eram responsáveis por defender o evangelho diante dos imperadores, diante dos governadores. Os polemistas, eles eram responsáveis para combater, eles eram responsáveis do combate às heresias que viam dentro da igreja. Várias seitas e heresias, docetismo, bionismo, que vem do judaísmo, enfim, estavam entrando na igreja. As interpretações dessas seitas eram totalmente contrárias àquilo que o Novo Testamento ensinava, que os apóstolos ensinaram. E também os pais históricos, que dão continuidade àquilo que o Evangelho, aquilo que os apóstolos fizeram, aquilo que foi pregado através dos evangelistas, da igreja. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver que existe nessa literatura, vou falar de alguns pais aqui rapidamente, por causa do tempo, mas você vai entender que existia uma escola chamada a escola de Antioquia, a escola também no Egito de Alexandria e também a escola de Roma. A escola de Alexandria tinha uma influência do pensamento platônico, então ela era mais alegórica, sua interpretação era alegórica, mas também detinha alguns escritos dos apóstolos. A escola de Antioquia era mais literal, queria interpretar a Bíblia mais segundo aquilo que estava escrito e não numa espiritualização. A escola romana era uma escola mista, um pouco mais para o literal, mas sempre mista, com algumas interpretações alegóricas. Inácio é um dos pais da igreja. Ele escreve 7 epístolas, conhecida como 7 epístolas de Inácio. Ele fala sobre o primeiro dia como o dia do Senhor, há cerca de 112 depois de Cristo. Fala sobre a pessoa e a natureza de Cristo, trata da hermenêutica, então dessa interpretação literal, porque ele é da escola de Antioquia, e sofre um martírio. O Didaquê era um documento, um livreto, hoje já existe, que trata de algumas coisas da igreja, fala sobre a Santa Ceia, o batismo, as contribuições, fala sobre o ministério, são algumas recomendações, alguns datam até do ano 80, alguns acreditam que foi feito pelos apóstolos. Didaquê é ensino, mas não pode ser colocado como canônico, então alguns datam de um tempo posterior, 120, a redação mas fala sobre a parousia, que é a volta do Senhor. O credo dos apóstolos, muito antigo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Alguns acreditam que do ano 150, sua antiguidade, fala
da Trindade, fala de algumas coisas importantes do cristianismo, algumas doutrinas. Justino Marte, você vai entender que muitos dos presbíteros, dos responsáveis pelas igrejas, estavam se convertendo da filosofia platônica para o cristianismo. Então, eles não denigrem muitas vezes alguns filósofos como Aristóteles, como Sócrates ou Platão, mas eles tentam usar essa filosofia, inserir dentro da teologia. Então você vai ver começar a surgir também com Justino Marte uma filosofia cristã, um pensamento filosófico cristão, que na verdade é uma base teológica. Policarpo foi aquele que muitos falam que conheceu Jesus Cristo, deu um bom testemunho da fé, morre com 86 anos, dá uma continuidade àquilo que o apóstolo João fala até o seu martírio. Irineu, alguns acreditam até que ele foi o responsável pelo cânon nos 27 livros do Novo Testamento, existiam outros livros, mas foram rejeitados por Irineu e por toda a igreja de então. Então acredita-se. Tertuliano é muito controverso, escreveu bastante naquela época, tem uma interpretação quase que alegórica, espiritual das coisas, ainda que trata de vários assuntos. Alguns acreditam que ele criou, ele foi para uma seita montanismo, alguns chegam até a pensar que ele criou uma seita tertulianismo. Na verdade, ele foi considerado herege pela igreja, mas seus escritos são tantos que mais ele voltou a ser muito examinado. Clemente de Alexandria, não confundir com Clemente de Roma, que é um dos... Alexandria, você vê que ele pertence a uma escola de interpretação alegórica. Dois livros importantes, Pedagogo e Estromata, Colcha de Retalhos. Pedagogo, ele entende que a moral cristã e a pedagogia cristã, o ensinamento cristão, há de transformar já na sua época. A escola de Alexandria, como eu falei, tem uma pesquisa metafísica. A metafísica é além do físico, quer dizer, as coisas não palpáveis, anjos, Deus, eternidade, coisas, na verdade, que pertencem ao abstrato. Então, isso casou muito com a filosofia platônica, que tinha tinha o pensamento do mundo das ideias, um mundo perfeito, uma interpretação alegórica. O que nós vemos aqui hoje nada mais é do que uma cópia do perfeito que há nos céus. Então, é um ideal místico. A apatheia estoica, o estoicismo é uma filosofia que falava de abster-se, de asceticismo, quer dizer, viver separado, isolado. Os sentimentos não trazem muito conhecimento, o conhecimento é mais contemplativo. Orígenes também é controverso, considerado depois, mais tarde pela igreja, pelas suas heresias, mas escreveu, por exemplo, ele jovem se tornou bispo, e escreveu uma tradução do Antigo Testamento que se chama Hexapla, muito importante, perdeu-se parte disso, mas sabe que ele escreveu. Ele escreveu também contra Celso, que falava sobre se Deus existe, por que existe o mal no mundo, e Orígenes também combateu isso contra Celso. Celso era um filósofo que escreveu antes dele, bem antes dele, e ele, ao se depor diante do Celso, que era um filósofo neoplatônico, e depois você vai ver o neoplatonismo, ele vai combater esse filósofo, esse pensamento, porque ele vai entender, né, que Deus é soberano e a maldade existe porque há ausência de bem, que mais tarde também Agostinho vai se separar. A Orígenes vai também considerar sobre isso. Orígenes também inspira os pais Capadócio. Capadócia, lá na Turquia, naquela região de vulcânica, enfim, os capadócios desenvolvem muito a questão da Trindade, do Espírito Santo,
Os pais capadócios são importantes na interpretação. Cipriano, eleito bispo pelo povo em 248, é convertido, ele tem uma literatura também bastante de cartas, não ao monarquismo, o povo escolhe com o consentimento de outros líderes da igreja. Cipriano, África, ele foi mártir. Eusébio de Cesareia, o grande escritor, é um pai histórico. Então, dentro desses pais, existiam pais que tratavam de heresias na igreja e outros pais que tratavam, ou às vezes até tratavam da mesma forma. Tem os escritos, os documentos dos pais da igreja, eu tenho até em PDF alguma coisa, posso depois passar para vocês. Então, ele escreve História Eclesiástica, existe já no mercado esse livro para você ler, que fala dos acontecimentos daquela época. Ele é de 324, então ele é muito próximo da época dos apóstolos. É um escritor importante, é considerado o pai da história da igreja. Então, Atanásio, ele é importante porque também participa do Concílio de Nicéia, um dos primeiros, segundo concílio da igreja, depois de Jerusalém é o Concílio de Nicéia, onde é presidido até pelo próprio Constantino, imperador, que assume e defende a igreja. Então, Atanásio, nesse sentido, ele vai concordar e vai bater firme sobre a Trindade, que existe Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e que Jesus é sempre eterno, não foi criado em algum momento por Deus, como acreditava o arianismo. Os capadócios são pais que vão defender também a Trindade, vão falar sobre o Espírito Santo, alguns dele, como Basílio Magno, vão ser responsáveis por vários mosteiros, eles vão fundar mosteiros na Capadócia, onde é a Turquia hoje, onde ali uma região vulcânica, onde os cristãos se protegiam, se escondiam nesses lugares escondidos, mas que lá nas profundezas, lá nos poços calcários, mas que depois vieram a pregar o Evangelho e anunciar, e são importantes dentro do pensamento cristão. Ambrósio era um bispo de Milão, ele se converte e logo, acho que 8 dias, ele se torna bispo. Ele é importante, ele tem um pensamento, ele estuda Platão e ele é o grande influenciador, amigo de Mônica, mãe de Agostinho, e influencia Agostinho na sua conversão, é responsável pela conversão de Agostinho. Crisóstomo, boca de ouro, grande orador do Oriente, da igreja de Constantinopla, é importante, lutou contra as imagens, as suas homilias são importantes. Agostinho é o grande teólogo, a sua interpretação, ainda que alguns vejam nele o neoplatonismo, a influência platônica, mas ele converte tudo isso ao cristianismo. Ele vai dizer que o mundo ideal é o céu, a perfeição está no céu, Deus é importante e só conhecemos a Deus através da sua iluminação. A graça é algo feito de Deus para o homem. Não há privilégio humano de conhecer essa graça. A graça vem iluminado. Ele está numa depravação total que não pode conhecer a verdade. Então Deus precisa iluminá-lo. Ele luta contra o maniqueísmo, contra o pelagianismo. O maniqueísmo tinha uma dualidade, achava que coexistia o bem e o mal na mesma porção, e Agostinho vai entender, até mesmo ele passou pelo maniqueísmo, depois pelo neoplatonismo, que Deus é soberano. Não há essa dualidade, dicotomia na eternidade. Deus é soberano e ele comanda todas as coisas. O pelagianismo achava que o homem poderia, pelas suas próprias condições, encontrar uma verdade. Não precisava dessa iluminação de Deus.
conhece a Deus se ele o iluminar, se ele o indicá-lo. Ele mesmo fala, tentei conhecê-lo em tantas coisas e estavas dentro de mim. Então, Deus é que toma a iniciativa a favor do homem. Assim era o pensamento agostiniano. Claro que ele vê um portador da graça na igreja. A igreja é responsável para trazer o evangelho, levar o evangelho, mostrar o conhecimento bíblico. Jerônimo é o grande tradutor da Bíblia, escreveu a Vulgata, era um homem forte, de personalidade forte, e ele traduziu do grego e do hebraico para o latim vulgar, popular, para que as pessoas, os padres, porque aí você vai ver que nesse período a igreja ainda está se separando muito dos leigos e do clero. Enfim, tem outros pais, Cirilo de Alexandria, Bento, a ordem beneditina, que vai comandar todos os mosteiros, essa regra, ora et labore, ora e trabalho, a obra de Deus, e Gregório Magno é o bispo responsável pela ascensão da Igreja Romana e do papado. Ele vai ser considerado por alguns, ou por muitos, como Papa, primeiro Papa. Teve outros bispos de Roma, mas ele foi o mais importante porque ele juntou a igreja, e na sua interpretação ele vai seguir o pensamento agostiniano. Então o pensamento agostiniano vai dominar toda a Idade Média, vamos dizer assim, até que venha o pensamento tomista, de Tomás Aquino, baseado muitas vezes em Aristóteles. Mas mesmo assim, com o pensamento de Tomás de Aquino, na Idade Média, ainda prevalece o pensamento agostiniano, o pensamento da iluminação de Deus, da revelação de Deus para a interpretação da Bíblia. Então, nesse sentido, a interpretação da Bíblia vai estar ligada ao pensamento de Agostinho. Em toda a vida, ele morre em 430, posterior a ele, e quase toda a Idade Média. Então, nós finalizamos esta aula.